A gente vai ter uma sequência agora de mais 5 painéis, de 5 apresentações nesse painel, no próximo painel. Vai ser o último desse dia. A primeira é a do Rogers Reich de Mendonça. Ele também é da Petrobras. O título da apresentação é Lei 13.303, usando grafos para identificar empresas impedidas de serem contratadas. Muito boa tarde a cada um que está participando do seminário. Meu nome é Rogers, eu sou auditor interno, analista de sistemas da Petrobras e trabalho na área de tratamento de dados e transformação digital da auditoria interna. Esse trabalho foi feito no contexto da Petrobras, mas ele pode ser aplicado em outras empresas públicas ou sociedades de economia mista, que são regidas pela Lei 13.303 de 2016. Esse trabalho, o objetivo dele, foi identificar empresas impedidas, de participar de uma licitação e de ser contratada. E para fazer essa identificação, nós utilizamos um modelo de grafos. Como muitos aqui no seminário conhecem, grafos são pontos interligados, onde o ponto que se chama vértice representa um objeto e a ligação, que se chama aresta, representa um relacionamento entre os objetos. Um grafo pode ser não direcionado ou direcionado, dependendo se o sentido do relacionamento não é ou é representado pela aresta. E esse modelo é um modelo fascinante, porque é um modelo simples e que permite resolver problemas complexos, que envolve análise de rede de relacionamentos. Ele tem sido muito utilizado para, por exemplo, analisar redes sociais ou redes da internet das coisas, Mas nós utilizamos grafos nesse trabalho para auditar o cumprimento da Lei 13.303, que é conhecida como Lei das Estatais. É uma lei que foi muito aguardada no âmbito do direito administrativo. Ela é uma lei nacional e dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Na parte inicial dessa lei, há uma série de mecanismos de governança corporativa e de transparência que as empresas estatais precisam observar, e a partir do artigo 28 da lei, há um foco no processo de licitação e de contratação realizado pelas empresas estatais. Há uma série de normas que regulam o processo de licitação e de contratação. O nosso trabalho foi feito em cima do artigo 38 da Lei 13.303, que estabelece os critérios que determinam que uma empresa está impedida de participar de uma licitação e de ser contratada. Então, o primeiro critério é que uma empresa que tem algum relacionamento com o empregado de uma empresa estatal está impedida de ser contratada por essa empresa. Outro critério é que uma empresa inidônea, que tem uma sanção aplicada a ela, também está impedida de participar de uma licitação e de ser contratada. E, por fim, que seja idônea, mas que é constituída por um sócio que é responsável por uma outra empresa inidônea, também está impedida de participar desse processo de contratação. Então, o que a gente pode perceber é que esse artigo 38 da Lei 13.303 envolve uma rede de relacionamentos entre o empregado, as empresas, os sócios das empresas, as sanções aplicadas, e foi para avaliar essas situações que nós lançamos mão de um modelo de grafos. O processo completo de análise de dados
contemplou 3 etapas, né? A primeira etapa foi a etapa de extração, né? Nós extraímos dados de 3 fontes, né? Da fonte interna corporativa, nós obtivemos os dados dos empregados, das licitações, dos contratos já estabelecidos e dos fornecedores ou participantes das oportunidades de licitação ou dos contratos, fossem eles pessoas físicas ou jurídicas. E, além desses dados, né, internos, nós também tivemos que complementar com dados de 2 fontes externas, né, da base de dados públicos de CNPJ disponibilizada no site da Receita Federal. Nós obtivemos os sócios responsáveis pelos fornecedores e as outras empresas que esses sócios são responsáveis, e dos cadastros de sanções publicadas no portal da transparência, né, nós obtivemos as sanções. Uma observação, né, um ponto importante a ser falado, né, a ser mencionado aqui, é que foi muito importante, no caso da consulta da base de dados públicos, disponibilizado pela Receita Federal, o projeto CNPJ Full, né, que foi um projeto concebido pelo Fábio Serpa, né, que é um amigo, auditor de sistemas lá do BNDES, né? O projeto ele transforma os arquivos textos, né, que é coisa de 6 gigas de arquivo texto zipado, né, em uma base SQLite. E aí isso possibilitou que o acesso a esses dados fosse agilizado, né? Então, foi muito importante a utilização desse projeto para o acesso a esses dados. A segunda etapa, então, foi conciliar esses dados, né? Essa é a etapa mais complicada, né? E ela consistiu naquilo de pegar esses 6 objetos, né, que foram os dados desses 6 objetos que foram extraídos da etapa anterior, e definir esses 7 tipos de relacionamentos. Nessa etapa foi também muito utilizado essas bibliotecas, Pandas e NLTK, né, para normalizar esses dados, né, e aí poder conciliar esses dados com uma efetividade melhor. O resultado, né, dessa etapa, segunda etapa, foi um arquivo CSV, que eu vou ver se eu consigo mostrar aqui como é que é o formato dele. Esse é o arquivo, né, resultante dessa segunda etapa, né? Cada linha representa aqui uma aresta, né? A primeira coluna representa o vértice de origem da aresta, essa segunda coluna o vértice de destino, e essa terceira coluna o tipo do relacionamento. Para o nome do vértice, né, foi utilizado esse formato de 5 informações que depois foram decompostos em propriedades do vértice. Então, nós temos o tipo do vértice, um subtipo, um identificador, a data de início e a data de fim. Bom, aí nós chegamos, então, na terceira etapa, que é a verificação dos impedimentos, né? E é nessa etapa aqui que nós utilizamos a biblioteca iGraph, né, do Python, né, para criar um grafo e fazer análise da rede de relacionamentos, né? A criação de um grafo, né, utilizando a biblioteca iGraph, é bem simples, né? Com 2 linhas de código é possível construir, né, instanciar esse grafo. A gente lê o CSV, né, aquele CSV que foi definido no final da etapa 2, e passa esse CSV no parâmetro edges, e aqui a gente ainda pode informar se o grafo é direcionado ou não. Nesse caso, o grafo é um grafo não direcionado. E aí, com o grafo criado, né, com essa rede de relacionamentos entre aqueles 6 tipos de objetos, o problema de se identificar empresas impedidas de ser contratadas, né, se transforma em identificar um caminho, né, entre um vértice do tipo contrato ou licitação até um vértice do tipo
empregado ou sanção. E para isso, né, a gente utilizou esse método Shortest Paths, né, que aplica o BFS, né, que é o algoritmo de busca em largura, para identificar esses caminhos. Mais especificamente, né, depois que a gente identifica os caminhos, a gente verifica se esses caminhos foi um desses 4 tipos que será mostrado agora, né? Esse é um primeiro tipo de caminho, né, que denota uma empresa impedida, né? É quando o fornecedor, sendo uma pessoa física, é um empregado da empresa estatal. Esse é o segundo tipo de caminho, né, que denota uma empresa impedida, quando o sócio da empresa é um empregado da empresa estatal. Esse é o terceiro caminho, né, que denota uma empresa inidônea, né, tem uma sanção relacionada a ela. E o último caminho, aquele terceiro critério, né, que essa empresa F1, apesar de ser uma empresa idônea, ela também está impedida porque ela tem um sócio responsável por uma outra empresa inidônea. Então, essa daqui é a visão geral, né, do processo de análise de dados que nós utilizamos, né, para identificar as empresas impedidas de ser contratadas de acordo com o artigo 38 da Lei 13.303. E agora, para concluir, né, eu gostaria de fazer uma breve demonstração utilizando dados simulados. Então, aqui nós temos um Jupyter Notebook, né, para a gente mostrar aqui uma demonstração desse trabalho, né. Para adiantar, né, eu já fiz a importação das bibliotecas iGraph, CSV e Pandas e criei aqui algumas funções utilitárias. Aqui, então, eu pego o CSV que foi produzido, né, pelaquela segunda etapa de conciliação, crio um grafo, né, e estabeleço essas propriedades para os vértices, né, eu estabeleço o tipo, o subtipo, o identificador, a data de início e a data de fim, né, e utilizo o tipo -id como um label, né, para esse vértice. Então, aqui já foi criado um grafo de 28 vértices e 27 arestas. Aqui eu posso visualizar esse grafo que foi criado, né? Na prática, né, o grafo tem milhares de vértices e milhares de arestas, né? E por isso foi também necessário utilizar um multiprocessamento, né, para poder fazer a busca dos caminhos, né? E mesmo esse grafo aqui, que é um grafo simples, né, a gente vê que a olho nu, né, já não é possível, né, identificar de cara assim, todas as situações que denotam uma empresa impedida de ser contratada. Então, para isso é importante a aplicação desse algoritmo, né, que é o algoritmo de busca em largura. E quando a gente aplica esse algoritmo, a gente identifica naquele grafo anterior 7 situações, né, que denotam empresas impedidas de participar de uma licitação e de ser contratada. E aqui eu vou mostrar aqui 3 exemplos, né, desses 7 que foram identificados. O primeiro exemplo essa empresa aqui, que é o F5, né, ela está impedida de participar dessa licitação porque o sócio, o sócio responsável por ela, é um empregado da empresa estatal. Esse aqui é um segundo exemplo, que identifica uma empresa que também está impedida de participar dessa licitação 8, porque ela é uma empresa inidônea, né, tem uma sanção aplicada a ela. E, por fim, o último exemplo, que identifica, né, que essa empresa F1 aqui também está impedida de participar dessa licitação 1, porque, apesar de ela ser uma empresa idônea, né, e não ter um sócio que é um empregado da empresa estatal, ela tem um sócio, né, responsável por uma outra empresa
inidôneo. Então é isso, né? Esse código, né, de criação do grafo e da análise das situações, né, da aplicação do algoritmo de busca em largura para identificar empresas impedidas de ser contratadas, está nesse endereço aqui do GitHub, né? E nesse outro endereço aqui está o projeto CNPJ Full, né, que foi concebido lá pelo Fábio Serpa, do BNDES. Gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande, né, participar desse seminário. Queria aproveitar para dizer que estou com saudade, né, de muita gente que está aí participando do seminário, está vendo a apresentação nesse momento. E gostaria de agradecer a atenção de todos. Ok? Aqui estão meus contatos. Muito obrigado. Obrigado, Roger. Legal a iniciativa, parecida com a anterior, também envolve grafos, né? E creio eu que sejam soluções muito importantes para fácil visualização do usuário. É muito mais fácil visualizar graficamente do que dados tabulares, né? Numa tabela. E parabéns, viu? A próxima pergunta foi no sentido de expansão dos relacionamentos, né? Dos tipos de relacionamentos. Né? Se vocês avaliam incluir outros tipos, como, por exemplo, parentes, ou enfim, outro tipo possível de relacionamento nesse seu projeto, o que agregaria valor? Quais são os relacionamentos que você acha que agregariam valor? Obrigado pela pergunta. Com certeza, né, já está no nosso radar a extensão daquela segunda fase, que é a fase de conciliação, né, dos dados, para definir novos tipos de relacionamentos. Né? Nesses tipos de relacionamentos, há pelo menos 3, já de cara, né, que a gente pensa em trabalhar. Que seria a relação entre o empregado e o contrato ou licitação, né, o envolvimento dele numa contratação ou na licitação, e a relação de parentesco, né, entre o sócio responsável da empresa e o empregado, para que na terceira etapa, né, a gente consiga identificar, né, outras situações, né, de não conformidade, não só através da busca de caminhos, né, mas também utilizando outras operações que podem ser aplicadas no modelo de grafos, né, como a identificação de comunidades ou identificação de ciclos, né? Então, isso já está no nosso radar, com certeza.